Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin da ImperiumFortuna.com e atosnegros.com.br e hoje vamos continuar com o nosso programa de rituais velhos que são novos ou rituais novos que são velhos. Por quê? Porque a ideia inicial desse programa não era só ficar falando, mas viu, é tudo muito parecido, viu, olha só. Até porque muitos rituais que são considerados novos para mim já são velhos para boa parte do nosso público. Ou seja, eu só parecia um velho cansado falando da mesma coisa o tempo todo. Mas para quem realmente acompanha o nosso grupo e a nossa página, sabe que todo esse programa veio porque eu vou começar a experimentação de um novo sistema chamado Kingdom of Flames. Para mim é um novo sistema porque ele foi lançado lá pelo período de 2015, 2018, alguma coisa assim. E para muitas pessoas isso daí já nem existe mais porque era uma modinha. Kingdom of Flames era uma espécie de nova Goetia que foi criada por um autor que alguns devem conhecer, que é o Quentin. Nome estranho, né? Bom, é um cara muito cabeludo, meio roqueiro, meio doido, que tem inclusive uma namorada muito bonita, por sinal. Não sei se ele ainda tá com ela, mas que seja. Ele criou muito material nada a ver. E ele sempre colocava, a autoria desse material no nome de outra pessoa. Ele falava, não, eu só lancei. E acontece. O Kingdom of Flames, ele ficou famoso porque ele era muito parecido com o sistema da Goetia. E a Goetia, na época, estava bombando loucamente. Por quê? Porque as pequenas traduções de pequenos conteúdos da Goetia estavam se multiplicando muito, porque a internet banda larga na época estava se multiplicando muito. Então era um bando de gente jovem que estava descobrindo que dava para chamar demônio no quintal da casa. E aí o Quentin veio falando, olha só, eu tenho um novo sistema, certo? Que também vai chamar demônios, só que ele é diferente. E aí veio a piada. A gente tem inclusive uma versão traduzida para português desse livreto, vamos chamar assim, né, que é o Kingdom of Flames, que é bem fraca, é bem pobre, vamos botar assim, porque os caras eles simplesmente colocaram mais ou menos como é o sistema da Goetia traduzido em português que a gente tem, que são 12 páginas, sacou? Na Goetia a gente tem muito lance do vamos lá botar os demônios, que são 72, certo? E vamos traduzir o que cada um pode fazer. E por conta disso, a gente tem um livro um pouquinho maior, né? São 72 demônios. Pelo amor de Deus, pelo menos 72 páginas ele tem que ter. Já no Kingdom of Flames a gente não tem lá tantos bichos assim, certo? E por conta disso eu acho que em 5 páginas você tem a tradução em português. Mas como eu sou absurdamente curioso, eu fui lá procurar a versão original, que teoricamente tinha mais ou menos umas 300 páginas. E ele foi lançado em capa dura, um livro bonito, por sinal. Não vendeu, mas era um livro bonito, por sinal. E então eu fui perceber que era mais ou menos o que o nosso conteúdo aqui estava falando, que são rituais novos imitando rituais antigos. Eu vendo o que o Quentin, né, tinha colocado dentro do sistema dele do Kingdom of Flames, nada mais era do que o mesmo conteúdo que muitas pessoas já utilizavam na magia cerimonial clássica, certo? A gente tinha o ritual do pentagrama, que já foi postado inclusive lá no portal. Para quem não leu, procura lá.
O ritual do pentagrama, o ritual do pilar, que também já foi postado lá no portal. Para quem não leu, procura lá. E eu reparei que ele encontrava inclusive não base, né? Mas ele se embasava, vamos colocar assim, em parte de conteúdo de magia noquiana. E por conta disso eu fui lá falar com um especialista que a gente tem, certo? O Ulisses. Fala, Ulisses! Né? De magia noquiana, para perguntar sobre a tábua que ele utilizava, se era realmente da magia noquiana. E sim, realmente fazia parte. Ou seja, o cara ele criou um sistema novo, todo baseado em coisas antigas. Então a gente pode chamar isso de duas coisas. Bom, primeiro, ou ele é um maluco que inventou essa porra toda porque tava chapadão. Acontece, e vai por mim, acontece com uma frequência muito maior do que vocês imaginam. Ou ele teve um insight, aquela visão dele, e aí ele falou: caramba, cara, e se eu juntar isso, será que dá certo? E no final deu certo. Só que é o Quaitin. E o Quaitin era um total babaca, ainda é um total babaca, ele ainda tá vivo e continua sendo babaca. Então ele tinha que inventar uma história totalmente zoada pro ritual novo que ele criou. E aí ele simplesmente disse que ele só traduziu, mas que na verdade quem trouxe esse conteúdo para ele foram homens de preto, de óculos escuros e que provavelmente utilizavam um aparelho que apagava a memória. Ou seja, ele mesmo cagou todo o material que ele criou, criando uma história totalmente patética que ninguém vai acreditar. Porém, estamos falando de coisas novas, e coisas novas são meio patéticas no geral. A gente fala muito de magia caótica, a gente fala de Wicca, a gente fala de Goetia Patchwork. Então vamos dar uma chance pro Quaitin, já que a gente está dando chance para magia caótica, já porque a gente está dando chance para Goetia Luciferiana, por que não dar uma chance pro Kingdom of Flames do Quaitin? E então chegamos numa parte interessante do Kingdom of Flames. Lembrando, hoje eu não vou falar totalmente do conteúdo do livro, porque até que, como eu disse, é uma espécie de Goetia mais diferente. Então, assustadoramente, tem um conteúdo interessante lá. E como eu disse, eles utilizam sim de rituais clássicos para algo novo. Mas eles têm uma coisa interessante. Por que esse nome ridículo e patético de Kingdom of Flames ou Reino das Chamas? Primeiro porque deve vender melhor, né? Daria um ótimo nome de série ou de filme, entendeu? Mas a ideia do Kingdom of Flames não é que você vá fazer um ritual para você... como eu posso dizer... forçar uma entidade a aparecer para você. O ritual em si, ele é feito para que você possa projetar, ou seja, fazer uma projeção astral para o plano no qual aquela entidade existe. E isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque normalmente a gente não se pergunta de onde está vindo o bicho. Ou seja, o cara ele vai lá, ele evoca Buer, ele evoca Astaroth, ele evoca Asmodeu, ele evoca Lúcifer, ele evoca Miguel, ele evoca, sei lá, Zazael, qualquer merda do tipo. E é engraçado porque ele acredita assim que tipo, não, eu fiz aqui um ritual, o bicho tá vindo. É tipo um WhatsApp de demônios. E isso é uma coisa que acontece em praticamente todo tipo de ritual. Você evoca o bicho aparece. Só que eles não param pra se perguntar, mas porra, de onde tá vindo esse bicho? Todo anjo mora no mesmo lugar? Todo demônio mora no mesmo lugar? Esses bichos todos, Exu, Herê, Jin, Elemental, Egum, todos eles moram no mesmo lugar? Raramente os ocultistas evocadores,
conjuradores, etc., se perguntam isso. Eles acreditam que basta você ter o nome do bicho e chamar que o bicho vem. Só que no Kingdom of Flames eles levantaram essa questão, que era: você precisa saber onde o bicho está para poder chamar o bicho, para poder realmente entrar em contato com o bicho. Infelizmente eles chamaram isso de alienígenas, o que fudeu totalmente a seriedade do assunto. Mas se vocês pararem para pensar, era um ponto interessante, e por conta disso o conteúdo do Kingdom of Flames é muito direcionado à projeção astral do evocador para o plano onde o bicho mora, ou seja, onde o demônio mora, que eles não chamam de demônio, mas seria mais ou menos isso. Então parem e pensem comigo. Imagina, para você evocar Asmodeu, você tem que saber onde Asmodeu está e você vai ter que ir lá para falar com Asmodeu. Então isso gera um conteúdo interessante, e é por conta disso, e lendo um pouco mais, né, do material dele, que eu falei, cara, até que isso daí pode render alguma coisa. E é por conta disso que nós vamos ter mais alguns podcasts baseados no Kingdom of Flames. Mas essa daqui é só introdução sobre isso. Então, se você gostou, compartilha, dá um like. A gente tem o nosso canal no YouTube, então se inscreve aí. Lembrando que estamos em direção à nossa comemoração de Dia das Bruxas e precisamos que nosso podcast atinja 10 mil ouvidas. Hoje deve estar faltando umas 30 ou 40. Então, se você gostou, ouve aí. Ouve mais uns 3 ou 4 podcasts. Eu sei que a galera gosta de maratonar, então, porra, vai ser molezinha. E aí, sim, a gente vai ter o nosso podcast ao vivo com todo mundo e vocês podendo fazer perguntas ao vivo, inclusive do Kingdom of Flames. E sim, eu vou testar essas merdas desses rituais novos, vamos botar assim, para ver se eles funcionam. E nós temos o nosso Instagram, temos o nosso Facebook, basta procurar, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, onde a galera levanta vários debates. Então, se você gostou, compartilha, dá um like. Se você gosta muito do nosso material e quer que a gente continue criando mais, a gente tem o nosso Apoia-se. Você começa com R$2 e vai até R$50. Cara, se você quiser e puder, entra lá e seja um dos nossos colaboradores. Se não, só curte e compartilha. Então, galera, valeu, por hoje é só. Fortuna.